Pela graça de Deus, hoje chegamos ao final da nossa série das 7 cartas do Apocalipse. Foi bom termos aprendido juntos acerca desse maravilhoso livro. E a visão que antes tínhamos do Apocalipse agora será realmente outra, tendo uma noção correta de como as profecias se cumpriram através do tempo, na história, e realçando a majestade, a glória e a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que chegamos ao nosso estudo da carta à Igreja de Laodiceia, com a sua característica profética de mornidão e frieza espiritual. O período histórico da última igreja começou no ano 1844, e o nome de Laodiceia quer dizer o julgamento do povo ou povo do juízo. Leiamos juntos a sua mensagem em Apocalipse 3, 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na mensagem à igreja de Laodiceia, 2 características comuns nas 7 igrejas, que são o elogio e a repreensão e a promessa ao vencedor, apresentam um aspecto diferente das demais. No elogio, primeiro, ele é completamente ausente nessa carta. Ela somente contém repreensões, aconselhamento e o convite ao arrependimento. Laodiceia é a única das 7 igrejas que não recebe nenhum elogio. Até mesmo a igreja de Tiatira, que representou o pior estado do cristianismo, nela Jesus encontrou algo para elogiar. Mas em Laodiceia, Jesus não encontrou nada de positivo. Isso nos mostra que nas condições espirituais que um cristão possa ser achado, o ser um crente morno é o pior de todos. Isso mostra que o estado de satisfação pessoal, de autossuficiência e justificação própria, que são as características de um laodiceano, são tão desagradáveis a Deus,
aproximando-se daquele estado espiritual que ele rejeita. O cristão laodiceano pode chegar a ter o conhecimento das mais surpreendentes verdades, mas ainda assim ele não enxerga. Ele pode reconhecer a primitiva fé que nos legaram os nossos pais, uma fé que se manifesta pelas obras e está ancorada na verdade, que é mais valiosa que o ouro mais puro, mas dessa fé ele se achará empobrecido, porque ele prefere substituir a fé por uma crença em ideologias e observâncias de tradições humanas. Perante o juízo do tribunal divino, o laodiceano se apresenta assim às vestes nupciais, que é a justiça de Cristo. A ausência do esforço em imitar e conformar-se com o modelo divino o fazem aparecer em sua verdadeira condição de nudez espiritual. Em resumo, ele é o típico exemplo das virgens nécias que adiaram a sua preparação, que se conformaram com pouco, que permaneceram satisfeitas com o cristianismo medíocre. Todavia, há esperança para os membros da igreja de Laodiceia. Eles podem se arrepender e mudar. Eles precisam de um reavivamento e de uma reforma. A outra característica de destaque na carta de Laodiceia, que a diferencia das demais, é que ela recebe uma dupla motivação que compensa a falta do seu elogio. Das 7 igrejas, a que não recebe nenhum elogio, em compensação recebe 2 promessas. E por que ela recebe 2 promessas? É porque as 2 promessas que podemos encontrar na mensagem de Laodiceia, elas representam as 2 distinções mais sublimes da imaculada justiça de Cristo que ele quer imputar a todo aquele que nele crê. Antes de refletirmos sobre essa realidade na mensagem de hoje, conheçamos de antemão quais são os 2 atributos da justiça de Cristo que ele quer nos comunicar. E então compreenderemos o que significará para nós outros abrir o coração para Jesus. O que significa adquirir o ouro, as vestes e o colírio que ele oferece como solução para as nossas mazelas espirituais. E o efeito desse processo da graça em nós é nos revestir com os próprios atributos do seu caráter e justiça. Agora, algo extremamente importante a nós revelado no Apocalipse é que o resultado da sua graça em nós tem um alvo, um propósito muito definido a ser alcançado. Ela está presente na própria pessoa de Jesus, no capítulo 1, versos 5 e 6, falando assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Essa declaração pode ser lida mais clara em outras versões, como na Almeida Revista Corrigida, dizendo: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, por dizer no Apocalipse que Jesus é o soberano dos reis da terra. No mínimo sentido, ela se aplica aos reis da terra, mas no máximo sentido, ela se aplica aos crentes em Jesus, pela graça. Esses 2 aspectos de realeza e sacerdócio é uma estampa na própria imagem de Jesus apresentada em todo o livro do Apocalipse. São as insígnias da posição que hoje ele ocupa tanto em seu ministério sumo sacerdotal, bem como em representatividade do seu povo. Isto é, Jesus é nosso rei e o nosso sacerdote. E a sublime justiça de Cristo assim nos é comunicada nessas 2 distinções que ele mesmo nos reveste, de sermos reis e sacerdotes na sua presença. Esta é a essência da dupla promessa feita por Jesus a Laodiceia. Justamente para a igreja mais indigna, ele oferece um grau maior de intimidade. Portanto, vejamos agora as 2 promessas com os atributos de realeza e sacerdócio. Inicialmente pela promessa ao vencedor da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, 21 e 22. Ali é dito: Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que maravilhosa boa nova!
que Jesus não nos receberá em sua vinda e no céu na condição de segunda classe, de subalternos, mas literalmente de filhos em igualdade consigo próprio, nos revestindo com as mesmas características da sua imaculada perfeição e justiça, que ele exerce na expressão máxima de rei e sacerdote do seu povo. Assim que o livro do Apocalipse revela que não seremos admitidos no céu como servos que seremos governados por uma elite privilegiada, mas como reis que estaremos sentados com Jesus em seu trono e partilhando do seu reino glorioso. Aleluia! Para isto ser confirmado, podemos ler a mesma coisa no Apocalipse, no capítulo 5, versos 9 e 10. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meu amigo e meu irmão em Jesus, que poder você tem! Essa promessa não é para ser reconhecida e desfrutada somente no céu, mas aqui na terra. Mesmo que você não seja valorizado pelo mundo, mas você tem um valor. É por isso que necessitamos olhar para um irmão em Jesus. E apesar de vermos nele uma pessoa idosa e velha, talvez não bonita e bem vestida, essa pessoa pode ser um pobre, alguém rude de conhecimento ou um deficiente físico. Mas devemos enxergar nesse irmão ou nessa irmã que de alguma maneira ela reflete, sabe o quê? A glória de Jesus. Mas acima dessa qualidade que ele nos outorga, de sermos um filho e uma filha de Deus nessa terra, de sermos um príncipe e uma princesa, e que em breve seremos reis e rainhas no reino de Deus. A outra qualidade, que é a outra promessa feita na igreja de Laodiceia, ela chega ainda a ser superior, porque ela é a que mais podemos ter conhecimento e vivência em nossa experiência cristã hoje, e que será na nossa nova vida celestial quando Jesus voltar. E o incrível é porque ela, acima do que transmitimos até aqui, é mais uma revelação da justiça de Cristo para você. A fim de explicá-la em totalidade, quero lhe expor uma incrível história que se acha registrada no segundo livro dos Reis, capítulo 25, do versículo 27 ao 30. Ouça bem. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 10º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente, ele deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. O primeiro detalhe que nos chama a atenção nessa passagem é a referência ao exílio do povo judeu em Babilônia, no período em que ali estiveram durante 70 anos em cativeiro. A cena apresenta talvez a sorte mais severa, que foi a do rei, chamado Joaquim, vivendo um estado de desesperança. Havia 37 anos, como um prisioneiro de Babilônia. Em seu prolongado sofrimento no cárcere, ele parecia prestes a sucumbir, quando imaginava durante os longos anos que se passaram, se o próximo governante não seria menos generoso que o rei anterior, que ainda lhe poupava a vida. Mas o certo é que, contra todas as suas apreensões, um novo rei descrito como bondoso assume o governo de Babilônia e faz-lhe os seguintes gestos. E agora eu quero que você reveja o que Evil-Merodach fez ao rei Joaquim, e você atente para a mensagem de Jesus em Laodiceia, na promessa que ele fez para o prisioneiro da Babilônia espiritual, para o derrotado,
para o infeliz, o miserável, o pobre, o cego e o nu, que é o crente laodiceano. Veja o que o rei da Babilônia fez para Joaquim quando o libertou do cárcere. Primeiro, o rei fala-lhe com ele benignamente. Veja isto. O triste e tremente Joaquim ouve o rei dirigir-se a ele com palavras bondosas. Então, na carta de Laodiceia, Jesus se dirige a nós dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa. Perceba bem que Jesus fala comigo e com você, usando as palavras. Se alguém ouvir a minha voz, o primeiro gesto ao rei Joaquim. E como Jesus nos fala, com palavras bondosas, com palavras de misericórdia, ele nos convida a não permanecermos mais no cativeiro do pecado. O primeiro efeito da graça é libertar-nos dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Em segundo lugar, lemos que o rei Evil-Merodach deu a Joaquim um lugar de mais honra do que os outros reis que com ele estavam em Babilônia. Isto é, Joaquim não somente foi reintegrado, mas honrado acima dos outros reis. A ideia aqui é a da realeza restaurada de Joaquim. Essa é a justiça comunicada que nos reveste com os próprios atributos de Jesus e nos concede um lugar de honra e exaltação com ele. Mas a mensagem ainda é mais significativa para os servos de Deus de Laodiceia. A imagem de receber um lugar de honra remete à festa do casamento de Apocalipse 19, ao juízo investigativo que começou em 1844, onde nós, quando nos tornamos conhecedores da verdade de que há um santuário no céu e um juízo em andamento, podemos desfrutar do privilégio de sermos admitidos no lugar santíssimo com Jesus, como hóspede bem-vindo, seguindo a Jesus, como as virgens que estavam preparadas acompanharam o noivo, e ali na sala do trono teremos um lugar de honra e o juízo será em nosso favor. Em terceiro lugar, diz que o rei Evil-Merodach mudou as vestes do rei Joaquim. Diz que tirou-lhe as vestes do cárcere. Ele fez que Joaquim vestisse as suas próprias vestes de rei. E aqui está a justiça de Cristo. As vestes nupciais, as vestiduras brancas que Jesus oferece para quem está nu na igreja de Laodiceia. Mas essas vestes devem ser compreendidas como as insígnias da sua realeza e sacerdócio. Assim, o crente revestido da justiça de Cristo e dos seus poderes está capacitado para desempenhar o seu serviço. Ser um rei e um sacerdote diante de Jesus e do seu Pai é um presente que Deus quer dar para o vencedor da igreja de Laodiceia. Isto é o privilégio de fazer parte dos 144 mil. E isto é algo em que você deve pensar. Caso deseje estar em pé na vinda do Filho do Homem e passar pelas 7 últimas pragas, quando a porta da graça se fechar. E o que vai acontecer com você e comigo, depois desse momento, basta olhar para a última dádiva feita ao rei Joaquim. A Escritura afirma que uma vez que Joaquim foi admitido na mesa de Evil-Merodach, ele passou a comer pão todos os dias em sua presença, e ainda diz que foi-lhe dada uma subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Isto é, que enquanto Joaquim viveu, ele comeu pão na mesa do rei. Que mensagem poderosa encontramos aqui, totalmente relacionada aos 144 mil, que enquanto eles viverem, porque não morrerão, mas depois de que a porta da graça se fechar, eles serão sustidos e também serão sustentados pelo poder de Deus, até mesmo com respeito às suas necessidades físicas. Eles comerão do maná do céu se lhes faltar o pão material. Eles beberão água no deserto, quando os rios e as fontes de água secarem. Essa é a promessa de Deus para os seus filhos naquele pior tempo de aflição.
Diz o profeta Isaías, 33:16: Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Meu irmão, não tenha medo do que virá, não tenha medo do que ele pode fazer o homem. Jesus nos diz apenas: vá, se levante por mim, e você verá o que eu vou fazer por você. Você crê nisso? Amém? A experiência do povo de Deus antes da volta de Jesus será como foi a experiência dos israelitas quando saíram do Egito. Nossas necessidades, se preciso for, serão supridas de forma sobrenatural. A proteção, a cura da enfermidade, o abrigo nas inclemências do tempo, do sol quente ou do tempo frio, e da água e do pão que não vão faltar. Nós teremos a mesma experiência do povo de Deus no deserto. Muitas são as promessas no livro de Isaías para os que estiverem vivos na volta de Jesus. Uma delas, que é muito preciosa, nos diz: Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isaías 4, 5 e 6. Deus promete resolver o teu problema de falta de pão e água, e até mesmo de frio e de calor. Mas somente o que Ele pede de nós, que tenhamos coragem e nos levantemos em favor da verdade e da causa de Deus, quando ela for desamparada pelos homens. Assim se cumprirá em nós o Salmo 91, e habitaremos na sombra do Altíssimo, e nenhuma praga chegará à nossa tenda, ainda que caiam 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Mas, meus irmãos, tal mensagem tão gloriosa, feita para o nosso período unicamente, tão generosa para aqueles que justamente são os mais indignos, requer uma atitude da nossa parte, pois há o perigo de sermos uma virgem nécia, de nos aproximarmos ao ponto da rejeição, ao ponto de que Jesus tenha que nos vomitar da sua boca, se permanecermos relapsos, adiando a nossa entrega e a nossa consagração. Mas o ponto da virada, para nós como um povo e como indivíduos, dependerá da forma como atenderemos ao apelo da testemunha verdadeira, como atenderemos ao testemunho direto para a igreja de Laodiceia. E esse apelo não poderemos encontrar tão distintamente em outro lugar como em nossos estudos do livro do Apocalipse. Compreender o livro do Apocalipse hoje e o livro de Daniel comunicará a nós uma renovação espiritual, qual impeliu os cristãos de Filadélfia a estarem preparados para a volta de Jesus. Ser reavivado e reformado sem conhecer as profecias de Daniel e Apocalipse é algo quase impossível, pois é neste sagrado livro que nos deparamos com uma mensagem salvífica na correta compreensão da vinda de Jesus, do juízo celestial e do santuário. Por isso, não nos deve surpreender que o apelo da testemunha verdadeira para a igreja de Laodiceia é um convite para uma obra de profunda humilhação e reconversão, e ao mesmo tempo é um convite a dar atenção às mensagens que por tanto tempo ele nos tem enviado, mas que, como as virgens nécias, temos sido relapsos em ouvir e temos sido tardios para desejar aprender. Entretanto, se quisermos ser como as virgens prudentes, nos lembremos que a condição para receber o noivo dependerá se teremos mais azeite em nossas lamparinas. Quando as 10 virgens despertaram pelo clamor da meia-noite, 5 delas se deram conta que a sua luz não brilharia por muito tempo. Essa é a condição da maioria dos cristãos de hoje, de todas as denominações. Os sermões que eles têm ouvido nas igrejas têm servido para conservá-los na fé, mas sendo que lhes falta a iluminação profética, eles não têm um guia seguro. Correm o risco de não serem capazes de chegar a lugar nenhum. Não havendo profecia, o povo se corrompe,
Diz Provérbios 29:18. Muito maior verdade será essa, meu irmão, se tivermos em mente o alvo de estarmos em pé na volta de Jesus, com nossas vestes sem manchas e batizados com a plenitude do Espírito Santo, fazendo parte dos 144 mil. Esse é o último convite feito por Jesus para a sua igreja nos últimos dias. Podemos ouvi-lo no apelo que ele faz a Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quantas vezes visualizamos que o bater de Jesus à porta do nosso coração é um convite a vir e aceitá-lo como Salvador. Mas por que ele continua a fazer isso se já o aceitamos? Se já somos de Jesus e nos batizamos? Sim, em primeiro lugar, o correto é compreender isso, que ouvir a voz de Jesus e abrir a porta e deixá-lo entrar é aceitar a Jesus como Salvador. E eu apelo a quem não fez isso ainda: entregue seu coração para Jesus. Não adie mais a sua entrega. Não demore mais para tomar a melhor decisão da sua vida. Mas então, depois que você já fez isso, entenda uma coisa: se já somos de Jesus e nos batizamos, se há tanto tempo estamos na fé, por que ele não para de bater? Ah, meu querido amigo e irmão, não é porque falta aceitá-lo. Jesus quer que você o enxergue em uma outra porta, de onde ele está batendo e falando, que não é a porta do seu coração, mas a porta do santuário celestial, aquela porta que Jesus deixou aberta na igreja de Filadélfia, quando ele disse: eis que pus diante de ti uma porta aberta, e essa porta aberta é a do santuário celestial. E o que precisamos agora não é somente convidar Jesus para entrar em nossa vida, mas também aceitar o convite que ele nos faz de entrar com ele na sala do banquete, de tomar lugar entre os convidados que já se acham reunidos para a grande ceia das bodas do Cordeiro. O último convite de Jesus para você nesta série das 7 cartas do Apocalipse, para você que já é um filho de Deus, que é um rei, mas que está caído, desanimado, sentindo-se derrotado e escravizado por seus pecados, como se sentia o rei Joaquim, um preso havia 37 anos. Quantos anos você já é um crente, porém ainda vive escravizado? Há esperança para você. Ouça a voz de Jesus e aceite tudo o que ele lhe oferece. E como uma sublime ilustração do melhor que ele tem para te oferecer e do que você pode desfrutar ao lado de Jesus, ele é gentil e amoroso, dizendo: entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Em verdade, não há uma imagem de mais liberdade e intimidade do que essa, de 2 amigos que comem juntos, você e Jesus, um de frente para o outro, olhos nos olhos, sentados na mesa, 2 amigos conversam o que quiserem. Esta imagem é real, e o nível de confiança e relacionamento que nosso bondoso Deus nos propõe através de Jesus agora e por toda a eternidade é um relacionamento onde, mente a mente, ele nos permite avaliar os seus planos para nós. Mas a sublime imagem do sentar-se à mesa e comer do pão é outro emblema da realeza e do sacerdócio, indicando que, como servos de Deus, recebemos uma função ministerial em seu reino. Sentar-se à mesa e comer o pão era o direito que tinha o sacerdote que ministrava no serviço do santuário. E relacionado ao santuário terrestre, tudo o que ali se fazia era por instrução divina. E assim o pão e o azeite que era partilhado na mesa era do mais puro e excelente que poderia existir. Assim é que Jesus, ao nos convidar para o banquete celestial, ele nos adianta uma condição. Ele diz: não se preocupe, que eu trago a janta. Deixa que eu mesmo preparo a nossa comida. Ó, caríssimos irmãos, como Jesus nos ama tanto, de forma que ele quer o melhor para nós. E esse alimento preparado por ele mesmo, nós o encontraremos na palavra.
e de maneira distinta também o encontraremos no Apocalipse, em tais mensagens graciosas que para nós hoje significam vida e salvação. O que nos resta é aceitar o seu apelo e abrir o nosso coração para ele, porque ele repreende e disciplina a todo aquele a quem ama. Que neste momento Jesus te abençoe debaixo do seu amor e te consagre como um vencedor. E breve nos veremos sentado na mesa, contemplando a sua beleza em glória e majestade. Que Deus seja louvado. Amém. Mil vezes eu falhei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir